Fala galera, Potter Concurseiro na área, mais um vídeo para o canal. Acentuação gráfica, 60 questões, né? Aqui está o WhatsApp, né? Quem tiver interesse em comprar os PDFs, você pode comprá-los com o objetivo de imprimir, fazer e assistir a correção aqui mesmo pelo YouTube, beleza? Vamos lá. Número 1. Assinale a alternativa em que a palavra em destaque não deve ser acentuada. Bom, já é a letra A. Aí a pessoa vai falar, por que a letra A? Android, sempre que o OI tiver na paroxítona, não tem acento. Android, heróico, paranoia, tá vendo aqui, ó? Paranoia, não tem acento. Joia, jiboia, sequoia, tá vendo? Ele está na paroxítona. Só vai ter acento no OI se ele tiver no final, aqui, ó, heróis, corrói, destrói, né? Se for uma única sílaba, por exemplo, o plural de sol é sóis, tem acento, né? Os sóis. Tem até aquela música da Cássia Eller, né? Quando o segundo sol chegar, eu vi 2 sóis, tem acento. Ele mói a cana, tem acento, né? Ele rói as unhas, tem acento, porque tem uma única sílaba. Ou se tiver no final, que é o caso do herói, constrói, destrói, corrói e etc. Balaústres tem acento porque é a regra dos hiatos, ó. Balaústres, acentuam-se o i e o tônicos, formando hiato com a vogal anterior, sozinhos na sílaba ou acompanhados de S. É o caso da palavra baú, né? Baú, jaú, Ayangabaú, baú, baús tem acento, porque é a regra dos hiatos. E biquínis também tem acento porque é paroxítona terminada em I, seguida no de S. Biquíni, júri, táxi, ravioli, clitóris, lápis, tênis, pênis, tem acento. Agora aqui assinale a alternativa em que a palavra destacada deveria ter sido acentuada. Deveria ter sido acentuada. Qual é a resposta? Letra B. Alux. Alux é paroxítona terminada em X. Alux, cóccix, cóccix é bem legal, cóccix, tórax, fênix, né? Tem várias. Bota, colmeia não tem acento? Não. Colmeia, geleia, plateia, estreia, assembleia, não tem acento. É a mesma história do OI. Se tiver na paroxítona, não vai levar acento. Se tiver no final ou com uma única sílaba, vai. Pincéis, né? Pincel, pincéis, hotel, hotéis, decibel, decibéis, aí vai ter acento, né? Só tem que tomar cuidado com as exceções, ó. O Android não tem, beleza. Quais são as exceções? O Destroyer, que o OI está na paroxítona, mas tem acento porque é paroxítona terminada em L. Destroyer, Meyer e Geyser, paroxítonas terminadas em L. Muito maneiro, essa regra é bem legal. Então o Android não tem e hífens também não tem. Aqui também tem gente que erra, porque olha só, a palavra hífen tem acento, porque é paroxítona terminada em N, de nanica. Só que tem que, se você colocar no plural, hífens, não tem. Mas hífen tem 2 plurais, pode ser hífenes, tem acento por ser proparoxítona, né? Então, acentuação gráfica e plurais são 2 temas que você pode estudar, um seguido do outro, né? Então, aqui matamos. 3. Em qual alternativa todas as palavras estão acentuadas corretamente? Bom, hélice está certo, que é proparoxítona. E órfã é paroxítona terminada em an. Como assim? Ó, órfã, imã, órgão, tá vendo? Órgão, bênção, sótão. Tem acento? Tem. Ó, táxi tem, que é paroxítona terminada em I. Item não tem. Nem item, nem itens, porque é paroxítona terminada em M, não tem acento. Substantivo, essa foi brava, é substantivo, não tem acento. Clímax tem, é paroxítona terminada em X. Clímax. Aqui é bizarro, ó. Facilmente. Não, facilmente. O advérbio, a sílaba tônica é o men. Facilmente, certamente, né, esporadicamente. Não tem acento. Fácil tem. Ambulância tem. Ambulância é paroxítona terminada de tom crescente. Ambulância, ignorância, né? E por aí vai. Ânsia
Aqui, ó, a palavra ânsia. Ânsia. Ânsia de vômito. Paroxítona terminada em tom crescente, tá? Agora aqui é para colocar certo e errado, ó. Meses já está errado. Bom, mês tem acento. Agora, meses nunca teve acento, não. Não tem regra que justifique. Tá, beleza. Então, a primeira estava errada. Heróico também está errado, porque o oi na paroxítona não tem acento. Ota, ó, herói tem, que está no final. Heróico não tem. Isso aqui também é básico, né? Então, a segunda errada. Ó, segunda errada eu matei a questão. É delta. Itálico está certo, porque é proparoxítona. Itálico, todas as proparoxítonas são acentuadas. Agora aqui é bem legal. Feiura, está errado? Tá. Então aqui são 6 palavras. Ó, vou escrever as 6. Feiura, não tem acento, não. Feiume, boiuna, bocaiúva, baiuca e cauíla. Cauíla não tem acento. Tomem cuidado com Piauí, que tem acento, tui, ui, u e teiu. Então aqui eu já fiz até um short disso, tá no canal. As 6 que não levam acento e as 3 que levam. Então procure decorar, que tem questão pra caramba. Já caiu várias vezes essas palavras. Já caíram, né? Diversas vezes essas palavras. Então o gabarito da 4 foi deltinho. 5. Assinale a alternativa cujas palavras são acentuadas pelo mesmo motivo das palavras tábua, impecável, só e úmido. Bom, tábua é paroxítona terminada de tom crescente. Aqui, ó, água é paroxítona terminada de tom crescente, fábula é proparoxítona, não vai. Réstia é paroxítona terminada de tom crescente, vitória é paroxítona terminada de tom crescente. Impecável é paroxítona terminada em L. Difícil é, móvel é, horrível é. Revólver, paroxítona terminada em R. Só é monossílabo tônico terminado em A, E, O. É o papepó. Papepó. Só. Ó, mês vai, porque é monossílabo. Até não vai. Até é oxítona terminada em E. E o mesmo acontece com cipó. Cipó é oxítona terminada em O. Não é monossílabo. Então, só teria até e pé. E o úmido é proparoxítona. Ó, pálpebra é proparoxítona, meritíssimo é proparoxítona. Miséria é paroxítona terminada de tom crescente e armário, paroxítona terminada de tom crescente. Ó. Então, aqui bateu foi a letra C. Gabarito Charlinha. Assinale a alternativa cujas palavras são acentuadas graficamente de acordo com a mesma regra. Ó, a letra A não tem nada a ver, porque visível é paroxítona terminada em L. Está é oxítona terminada em A. Nada a ver. Contrário é paroxítona terminada de tom crescente. Réstia é paroxítona terminada de tom crescente. Gabarito bola. Pontapé é oxítona terminada em E. Razoável é paroxítona terminada em L. Nada a ver. Só monossílabo tônico terminado em A e O. Olha o papepó aí de novo. Ninguém é oxítona terminada em ente. Ninguém, refém, parabéns, recém, não era a mesma regra. 7. Em qual alternativa as 2 palavras destacadas devem receber acento gráfico? Tá. Pirata nunca teve acento, nem piratas. Aqui não tem acento. Estreia não tem acento. Estreia, geleia, colmeia, plateia, assembleia. Ó, a voz da experiência. Experiência tem. Experiência é paroxítona terminada de tom crescente. Aconselha-nos. Nos é pronome oblíquo átono. Não tem acento. Nós tem acento. Nos não tem. Então, não era essa. Ele quer as 2. Ok. Portátil é paroxítona terminada em L. Próprio é paroxítona terminada de tom crescente. Então, a resposta foi a letra C. Charlinha. Sinfônicas têm acento, que é proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Jovens não tem acento. Nunca teve, nem jovem, nem jovens. Então, o gabarito foi letra C. Charlinha. Em relação à acentuação gráfica das palavras na língua portuguesa, considere as alternativas a seguir e assinale aquela
que está conforme as normas adequadas. Difícil é acentuada porque é uma palavra proparoxítona terminada em L. Nada a ver. Difícil é paroxítona terminada em L. Surtaram. Prática leva acento porque é uma palavra paroxítona. Não. Prática é proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Já possui acento opcional. Como assim? Existe já? Não, já não tem acento opcional. É um acento obrigatório. É monossílabo tônico terminado em A. A é O. É o papepó. Estava errado. Consciência é paroxítona terminada de tom crescente. A gente está falando que é proparoxítona. Está errado. Próprio. Próprio é acentuada, pois é paroxítona terminada de tom crescente ío. Está certo. Gabarito da 8 foi Apple. 9. Assinale o par de vocábulos que devem ser acentuados. Bom, tainha e campainha não tem acento, nenhum dos dois. O I seguido de NH não é acentuado. Então, tainha, campainha, rainha, bainha, ladainha, moinho, não tem. Molido tem, regra dos hiatos. Faísca tem, regra dos hiatos. Pota, repete a regra dos hiatos. Acentuam-se o I e o tônico, formando hiato com a vogal anterior, sozinhos na sílaba ou acompanhados de S. Aqui é curioso, porque raiz não tem acento aqui, ó. Raiz e juiz, né? A mesma coisa, não leva acento. Mas se você bota no plural, aí o I fica sozinho. Raízes e juízes. Aí já tem acento. Raízes tem. Ó, hífens não tem nem abdômenes. Já falamos hoje. Hífen tem, hífens não. Abdômen tem, abdômenes não. Então o gabarito da 9 foi bolita. Agora, essa aqui também é legal. Ó. Sempre tem alguém que questiona, né? De forma equivocada. Né? Ó, assinais afirmativas sobre a acentuação gráfica das palavras do texto. Aí aqui nós temos, eu vou até escrever a macuna ímica. Ó. Na ímica. Aqui é uma particularidade, que já até caiu. Bom, macuna ímica e utópica obedecem à mesma regra de acentuação. Utópica é proparoxítona. Macuna ímica também. Então, essa afirmação está correta. Aí tem gente que mandou mensagem falando assim, macuna ímica não seria a regra dos hiatos? Aí é que está. Macuna ímica tem seu acento justificado por duas regras. Pode ser regra dos hiatos e também proparoxítona. Aqui, ó, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. A mesma coisa ocorre com a palavra veículo, que já caiu. Veículo pode ser regra dos hiatos e pode ser proparoxítona. Então, ele colocou exatamente isso. Assinale a alternativa cuja palavra tem seu acento justificado por duas regras diferentes de acentuação. Foi o veículo a resposta. Então, aqui está certo. Pátria é paroxítona terminada de tom crescente. Heróis não tem nada a ver. Herói acentuam-se os ditongos abertos tônicos decrescentes. Oi, el e ei. Se estiverem no final ou com uma única sílaba. Então, aqui não é a mesma regra. Depois, as palavras gaúcho, regra dos hiatos, e país são acentuadas porque o U e o I são tônicos e formam o hiato com a vogal anterior. Tá certo? Então, as que estavam corretas aqui, ó, quais estão corretas? 1 e 3. Apenas a 1 e a 3. Gabarito foi delta. Muito maneira essa, tá? Então, gabarito delta. 11. Assinale a alternativa cujas palavras devem ser graficamente acentuadas segundo a regra dos hiatos. Letra A. Laís e saúva. Laís e saúva. Qual é a regra dos hiatos? Acentua-se o I e o tônico aqui, ó. Separa aqui, ó. Laís, olha aqui, ó. Igual país. E saúva, igual saúde. Regra dos hiatos. I o tônico, formando hiato com a vogal anterior, sozinho na sílaba, acompanhado de S. Raul não tem porque o U está acompanhado de L. Ruim não tem porque está acompanhado de M. Juiz não tem porque está acompanhado de Z. Ainda não tem porque está acompanhado de N de nanica. O I seguido de NH não é acentuado. E diurno também não tem. Por quê? Porque até forma hiato, mas ele está acompanhado de R. A regra diz que tem que estar sozinho na sílaba ou acompanhado de S. Ok. Aí essa questão é curiosa, né? Ele diz Teresópolis, que é proparoxítona, Teresópolis, Águas, que é paroxítona terminada de tom crescente, seguido ou não de S, e construídas. Construídas é a regra dos hiatos.
recebem acento gráfico em obediência às mesmas regras que justificam, respectivamente, os acentos gráficos das palavras. Aqui tem gente que percebeu o seguinte: o construídas ganhou a questão, porque construídas é a regra dos hiatos. Só saúde é regra dos hiatos. Difícil é paroxítona terminada em L, equilíbrio é paroxítona terminada de tom crescente e útil é paroxítona terminada em L. Ou seja, de trás para frente, a questão morreu no saúde. Ó. Porque, olha só, geofísica é proparoxítona. Física, todas as proparoxítonas são acentuadas. E vários é paroxítona terminada de tom crescente. Então, a mesma regra já foi na alfa. Maneira essa, né? Interessante. 13. O par de palavras que deve ser acentuado. Bom, idiota nunca teve acento. Caráter tem. Aqui vamos colocar o caráter. Caráter é paroxítona terminada em R. E o plural de caráter é caracteres. Só para deixar registrado. O plural de caráter é caracteres. Ok. Êxodo é proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Refém é oxítona terminada em ens. Gabarito, bola. Aqui, gente, é gratuito, tá? Gratuito. É ditongo, não tem acento. Gratuito, fortuito e intuito. É porque tem gente que fala gratuito. Tá errado. É gratuito. É ditongo. Coroa nunca teve acento. Túnel tem, porque túnel é paroxítona terminada em L. Item nunca teve acento, nunca terá. Então, 13 bola. Aí, olha 14. Leia, não leia. Segundo as regras de acentuação gráfica, o acento na palavra em negrito. Ó, tu vê que ele botou acento em campainha. Pode ter acento em campainha? Não. Por quê? Porque o I seguido de NH não é acentuado. Então, esse acento da palavra campainha, ele não é autorizado. Acredita que eles colocaram isso? Campainha, o acento não é autorizado. 15. Assinale a palavra que não se acentua segundo a regra das demais. Mistério é paroxítona terminada de tom crescente. Espécies é paroxítona terminada de tom crescente, seguido não de S. Também é oxítona terminada em ens. Ou seja, também está totalmente fumada aí no meio, né? Ó, paroxítona terminada de tom crescente, paroxítona terminada de tom crescente, centenárias, paroxítona terminada de tom crescente, início, paroxítona terminada de tom crescente. Ou seja, quem fugiu à regra foi também. Também é oxítona terminada em ens. Assinale a palavra acentuada incorretamente. Monólito está certo, proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Clitóris está certo, que é paroxítona terminada em I, seguido num de S. Clitóris, lápis, tênis, pênis, júri, táxi, ravioli. Recém está certo, oxítona terminada em em. Aqui não é púdico, é pudico. Aqui, ó, vamos escrever as três, ó. Pudico é paroxítona. Recorde, não é recorde, é paroxítona. Rubrica é paroxítona. Maneiro, né? 17. Assinale a alternativa em que uma das palavras deve receber acento gráfico. Aqui tem situações interessantes, porque ele sempre conclui. Ó, ele conclui, não tem acento. Agora, se fosse eu concluir, aí teria. Aqui é ditongo, aqui é a regra dos hiatos. A mesma coisa ocorre com ele inclui. Eu incluí no pretérito perfeito. É bem legal essa diferença, né? Ok, mas não tem. O pedestre consciente para no sinal vermelho. É o verbo parar, mas não tem. Ó, o quarteto que não tem acento. Clássico. Para, pelo, polo e pera. Não tem acento. Não. Para, pelo, polo e pera. Não tem acento. Os tupis não tem acento. Por que tupis não tem acento? Que é oxítona terminada em I. É igual saci, javali, jabuti, Paraty, não tem acento. Não. Aquele rapaz estava na saída. Saída tem acento. É porque é a regra dos hiatos. Exato. Na saída da discoteca. 17 foi delta. Saída tem acento. 18. Assinale a opção cuja palavra destacada não deve ser acentuada. Bom, gratuito não tem acento. Já falamos hoje. É gratuito, é ditongo. Então já é A. Já.
Não vês que eu não tenho tempo? Não vês tem acento circunflexo. Eu vejo, tu vês, ele vê. Eu não vejo, tu não vês, ele não vê. Tem acento. Monossílabo tônico terminado em E, igual mês, 3. Caráter é paroxítona terminado em E, tem acento. Conteúdo tem acento. É regra dos hiatos, ó. Conteúdo. Conteúdo é regra dos hiatos. Ok. A acentuação do verbo em destaque está correta em... Ok. Ó, o motorista prudente é o sujeito, ele sempre mantém. Ele tentou botar um acento circunflexo aqui, está errado. Porque o motorista prudente é singular. Então, é ele mantém, mas com acento agudo. Aqui tem aquela história do ele tem, é o ter e derivados. Eles têm. Se eu coloco ele mantém, eu vou botar acento agudo. Eles mantêm, eu vou colocar acento circunflexo. Ter e derivados. Ele tem, eles têm. Ele mantém com acento agudo, eles mantêm. Ele detém com acento agudo, eles detêm. É bem legal. Ó, o homem que tem educação, mas o homem está no singular. Ó, o homem que tem educação nunca perde a compostura. O homem que tem, aqui era sem acento, porque o homem está no singular. Os homens têm com acento circunflexo. Olha aqui, ó. Nossos alunos sempre obtêm a mesma regra, só que aqui era para ser acento circunflexo e não agudo. Porque nossos alunos estão no plural, ele não vê, tá certo? Ele não vê as pessoas que o cercam. Delta. Lembrando que vai até o 60. Todas as palavras se acentuam pela mesma regra em... Vamos lá. Fórceps é paroxítona terminada em PS. Forceps. Paroxítona terminada em PS. É bíceps, tríceps e fórceps. Árvore é proparoxítona. Péssimo, péssimo é proparoxítona. Então, aqui já era. Ó, pé e fé é a mesma regra. Monossílabos tônicos terminados em A e O seguido no GS. Cajá não é. Cajá é oxítona terminada em A. Agora, balaústre é regra dos hiatos, cair é regra dos hiatos e substituíste é regra dos hiatos. Os três que não é a mesma regra. Charlie. Réu, ó, réu, pó e mar. Ó, pó e mar é a mesma regra. Que regra? Monossílabos tônicos terminados em A e O. Réu não é a mesma regra. Réu é ditongo aberto e tônico decrescente. É, I, O e El. Réu, troféu, mausoléu, fogaréu, né? E essa é a maneira, essa daí é a maneira. Então, aqui não era a mesma regra. O réu não é a mesma regra de pó e mar. Não é. Tá. Agora, essas duas são muito legais, ó. O item em que necessariamente o vocábulo deve receber acento gráfico. Aqui você tem história com acento, mas tem historia, do verbo historiar, sem acento. Aqui você tem amém, mas tem amém. Existe amém e amém, do verbo amar. Aqui você tem até e tem ate. Ate é do verbo atar. Talvez eu ate. Isso aqui é bem legal, só quem está estudando mesmo. Agora, aqui só existe ciúme. Ciúme, regra dos hiatos. Não tem sem acento, não. Aqui existe número e existe numero, do verbo numerar. Eu numero as páginas do meu caderno. Ok. 22. O item em que necessariamente o vocábulo deve receber acento gráfico. Necessariamente. Ó, existe propício, ele chegou no momento propício, e existe eu propicio condições favoráveis aos meus filhos. Existe contrário. O veículo seguia no sentido contrário. Mas existe eu contrario, sem acento, que é do verbo contrariar. Agora, aqui só existe anátema. Anátema é proparoxítona. Anátema e ínterim são clássicas, né? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Aqui existe polícia e existe ele se policia, do verbo policiar. Vai até aparecer de novo. Olha o número de novo. Existe número e existe eu numero, né? Bem interessante esse tipo de questão em que a palavra deve necessariamente ser acentuada. Muito legal, beleza? Vamos lá, questão 23, lembrando que vai até o 60. Assinale a alternativa em que apenas 3 palavras devem receber acento gráfico. Gente, essa questão fez estrago. Muita gente errou. Olha só,
As simpáticas têm acento, que é proparoxítona. Jovens receberam os biquínis, paroxítona terminada em i, seguido ou não de s, que tanto desejavam. Então, aqui só tinha duas palavras, e quer três. O grande pássaro, pássaro é proparoxítona, tem acento. Andino é paroxítona, é pássaro dos Andes, da Cordilheira dos Andes, não tem acento. O grande pássaro andino simboliza a América, proparoxítona do Sul, também duas. Essa é a pegadinha. Que, ó, o cloreto de sódio tem acento, é paroxítona terminada de tom crescente. O cloreto de sódio é monossílabo tônico terminado em E, ele é uma substância química. Substância é paroxítona terminada de tom crescente. Química é proparoxítona. Aqui eram 4. Muita gente bota essa como resposta. Só que a resposta foi delta. Ó, naquele dia, Rui não saía. Aqui é bem interessante, ó. Ele não saía. Regra dos hiatos. Tem saia. E saia é mais interessante ainda. Quando você fala saia daqui agora, é o verbo sair. Ou comprei uma saia, aí é o substantivo. Então, cuidado com a palavra saia. Pode ser verbo ou substantivo. Saía é regra dos hiatos. Ele não saía da janela para ver as sandálias, paroxítona terminada de tom crescente, desfilarem solitárias, paroxítona terminada de tom crescente. Então, apenas 3 foi a letra D de dado. Existe um erro de acentuação gráfica em erro. Ó, aquele ator tem um quê? Está vendo que está com acento? Sim, ele está precedido de artigo. É um substantivo e um exemplo de derivação imprópria. Tá certo? Tá. De mistério. Mistério é paroxítona terminada de tom crescente, quando se apresenta no teatro. Aqui estava certo. Ela percebeu a extensão do problema e pôde comprovar isso expondo suas resoluções. Está certo. Ela pôde. É o pretérito perfeito. Acento diferencial, né? Porque tem pode e pôde. Como é passado, ó, ela percebeu a extensão do problema e pôde comprovar isso, expondo suas resoluções. Tá. Quando termina o ano letivo, para se reciclar, esse para é preposição, mas não tem acento. O para, seja ele preposição ou verbo, não tem acento. Vai entrar no para, pelo, polo e pera. Tá certo? Sem acento. Ele faz curso no exterior. Então, o erro está na delta. Tá. Mas qual é o erro, Pota? Ó, o erro está aqui, ó. Embora quisesse pôr o caso em debate, o pôr aqui tinha que ter acento, porque é verbo. É o acento diferencial, para diferenciar o verbo pôr no infinitivo da preposição pôr. Aqui era para ter acento, então aqui havia erro, né? Desistiu ao perceber o constrangimento. Então, 24, delta. 25, olha lá. Em qual alternativa todas as palavras estão corretas quanto ao acento gráfico? Bom, e tu já está errado. Ó, e tu não tem acento. Oxítona terminado em U é igual a Bangu. Bangu, peraí, ó. Bangu. Bangu não tem acento. Urubu não tem acento. Aí tem gente que fala assim, ué, já teve gente que falou isso. Ué, o cara diz que tu não tem acento, Bangu não tem acento. Aí ele bota acento no baú. Mas baú é regra dos hiatos, meu filho. Baú, baús. Jaú, né? 15 de Jaú. Anhangabaú tem acento, regra dos hiatos. Aqui não tem. Infância está certo, porque a paroxítona terminada de tom crescente. Física está certa pelo paroxítona. Saúde é regra dos hiatos. Saúde está certo. Jiboia não tem, já falei hoje. E nem nuvens, também já falei hoje. Jiboia, o oi está na paroxítona. Jiboia, sequoia, paranoia, joia, não tem. E o detalhe é que nuvem e nuvens nunca tiveram acento, em momento algum. É paroxítona terminada em M, é igual item, que eu já falei hoje, né? Item, nuvem e totem. Nada a ver. Ó, bônus tem acento, paroxítona terminada em US. Bônus, ônus, anos. Hífen tem acento, paroxítona terminada em N. Cafeína tem acento, regra dos hiatos. Cafeína tem acento. Aqui, ó. Cafeína, regra dos hiatos. Então, o gabarito foi Charlie, foi. Exército tem acento, proparoxítona. Paraty não tem. Oxítona terminada em I, não tem. Aí vai cair naquela tela do Paraty, Saci, Javali, Jabuti, né?
Ônix tem, que é paroxítona terminada em X. Lembra lá do início da palavra hálux, que é o primeiro dedo da pata traseira dos animais, paroxítona terminada em X. Maneira. Tá. Só numa série abaixo estão todas as palavras acentuadas corretamente. Assinale-a. Então, ele quer que todas estejam corretas. Rápido tem acento. Sede não tem, nem sede. Não tem. Corte também não tem. Nada a ver. Ananás é oxítona terminada em A, seguido no de S. Ananás, satanás, sofá, sofás, guaraná, guaranás. Ínterim é proparoxítona, ínterim. E espécime também é proparoxítona. Então, o gabarito foi bola. Ó, coroa nunca teve acento. Vatapá é oxítona terminada em A, tá certo? Automóvel é paroxítona terminada em L. Cometi não tem acento, ele não botou, tá certo? Pêssegozinho, pêssego tem acento. O diminutivo não vai carregar o acento da palavra primitiva. É igual café. Café tem acento, oxítona terminada em E. Agora, se você for tomar um cafezinho, não põe acento, porque a sílaba tônica é o zi. Viúva é regra dos hiatos, ok. Lápis tem acento, paroxítona terminada em I, seguido no de S. Lápis, tênis, clitóris, né? Júri, já falei hoje. Rainha não tem. Cor também não tem. Rainha é o I seguido de NH. O I seguido de NH não é acentuado, também já falei hoje. Então, tu vê que as regras vão se repetindo, né? 27. Olha que maneiro. Há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás. A flecha lançada, a palavra dada e a oportunidade perdida. Provérbio chinês. Quantos acentos gráficos são necessários para tornar correta a frase acima? A, monossílabo tônico terminado em A, 3, igual mês, né? Monossílabo tônico terminado em S, seguido no GS, coisas na vida que nunca voltam atrás. Atrás é oxítona terminado em A, seguido no GS, aqui, ó. Atrás. Tem acento. A flecha lançada, a palavra dada e a oportunidade perdida. Foram 3 acentos gráficos. Essa também é muito legal, a 28. Ó. Nos períodos abaixo, o número de palavras que devem receber acento gráfico está corretamente indicado em qual alternativa? Tá. Suas atitudes egoístas. Egoístas é regra dos hiatos. Egoístas. Faísca, né? De ontem não tem, porque o sujeito está no plural, então tem tinha que ter acento. Ó. Segunda. Relação alguma com minha decisão em demiti-lo. Aqui não tem acento. Quando tiver o lolá os lás, só bota acento no i se formar hiato. Como assim, Pota? Ó, vamos concluir o relatório. Nós vamos concluí-lo. Aqui tem acento. Vamos atrair o menino. Vamos atraí-lo. Aqui formou hiato. Só bota acento no i colado com o lolá os lás se formar hiato. Demiti-lo, conduzi-lo, né? Vamos partir o bolo, já caiu essa. Ó, vamos partir o bolo, então nós vamos parti-lo, sem acento, porque não formou hiato. Como é que vai formar hiato com T? Não tem. Então aqui eram só 2, e ele disse uma, essa aqui estava bem errada. Segundo, espere o sol se pôr, tem acento, que é verbo, espere o sol se pôr, o sol se colocar, para ver a magia da noite. Assim entenderá, oxítona terminada em A, a essência, paroxítona terminada em tom crescente, do poeta. 3 palavras. O gabarito foi bola. Tá, continua, Pota. Pezinhos. Pezinho não tem acento. Pé tem. Pezinho não. O diminutivo não carrega o acento da palavra primitiva. Os pezinhos da linda princesa fizeram-no refém. Refém é oxítona terminada em em. E ele ficou caído. Não, ele ficou caído. Caído é regra dos hiatos aqui, ó. Caído. Ele ficou caído de amores por ela. Só que são só 2, né? Então estava errado. São 2. Agora aqui, como ele pode ou pôde? Aí aqui no final ele colocou ontem, ó. Porque se ele botou ontem é passado. Então é como ele pôde dizer tão estúpidas, proparoxítonos, palavras para a juíza, regra dos hiatos ontem. Ou seja, não eram 2, eram 3 palavras. Também estava errado. Então a correta foi a letra B. As palavras abaixo são acentuadas pela mesma razão, com exceção de... Bom, Suécia é paroxítona terminada em tom crescente. Espontânea,
paroxítona terminada de tom crescente. Relógio ou relógios, paroxítona terminada de tom crescente. Seguido no de S. O gabarito foi incrível, que incrível é paroxítona terminada em L. Incrível. Então, a exceção foi a palavra incrível. Gabarito Charlie. 30. Assinale a alternativa em que a acentuação gráfica das palavras se justifica pela mesma regra. Essa é aquela questão dada. Moído, balaústre, egoísmo. Alfa. Por que, Pota? Regra dos hiatos. Já falamos dessas palavras hoje, né? Balaústre e egoísmo. Acentuam-se o I e o tônico, formando hiato com a vogal anterior, sozinhos na sílaba ou acompanhados de S. Ó, lençóis, o acento dos lençóis é da regra dos ditongos abertos tônicos decrescentes. É o IEL. Lençóis, heróis, né? Enfim, caracóis, né? Paletóis é oxítona terminada em O seguido não de S. E enjoo nem acento tem, porque esse O não tem acento. Enjoo, abençoo. Eu vou fazer um voo de asa delta. Não tem acento no O. Não bote acento. Pólen é paroxítona terminada em N. Armazém é oxítona terminada em enhens. Vinténs, oxítona terminada em enhens. Nada a ver a mesma regra. Óleo é paroxítona terminada de tom crescente. Ótimo é proparoxítona. Órgão é paroxítona terminada em ão-ont. Ian, né? Órgão, órgãos, sóton, órfã, imã. Também não era a mesma regra. Tá. Agora a 31. Leia. Não leia. Ele disse que no texto acima há 3 palavras que tiveram os acentos gráficos indevidamente omitidos. Assinale a alternativa em que aparecem todas essas palavras. Bom, ó, a igreja da cidadezinha ficou por muito tempo. Esse por aqui é preposição, ele não é acentuado, né? Só é acentuado por quando for verbo no infinitivo, né? Que nem aquela do espere o sol se pôr. Então aqui não tem acento. Essa palavra é muito legal, ó. Após a chegada do novo pároco. É pároco. Aqui é engraçado que tem gente que fala, não é paroco? Não, pároco é o padre responsável pela paróquia. É o pároco. Novo nunca teve acento. Reconstruída tem acento, que é a regra dos hiatos. Destruída, reconstruída. Ó, reconstruída tem acento. Contribuíram tem. Por que que contribuíram tem, Pota? Ó, contribuíram. É regra dos hiatos. Agora, estrelas nunca teve acento nem nunca terá. Então, as 3 palavras que tiveram os acentos gráficos indevidamente omitidos foram na letra D. Pároco, reconstruída e contribuíram. 32. Assinale a alternativa em que a acentuação gráfica foi empregada incorretamente. Olha para A. Os itens, já está errado. Item não tem acento, nem item nem itens. Já acabou a questão, já. Eles têm, tá certo, acesso ao banco de dados. Eles têm com acento circunflexo. Já foi falado hoje. Ó, ontem a enfermeira não pôde atender, tá certo. Se ele falasse assim, hoje ela pode, aí não teria. Porque o ontem ela não pôde, hoje ela pode. Só que o ontem é pretérito perfeito. Aí vai ter acento, né? O acento diferencial, pode, pôde, clássico. Aqui é legal, só para mencionar, ó. Dirija-se àquela seção. O aquela tem crase porque troca por a esta. Então, dirija-se a esta seção de identificação primária, tá certo? Porque é paroxítona terminada de tom crescente. Então, o erro foi do itens, né? Um erro bobo, né? Tá. Agora, olha para 33. Assinale a alternativa em que todas as palavras se classificam como paroxítonas. Aqui não é nem questão de acentuação, tá? Aqui todas são paroxítonas. Ó, substantivo é paroxítona, não tem acento. Parágrafo é proparoxítona, então parágrafo quebrou. Libido era paroxítona. Crisântemo é proparoxítona. Fortuito era paroxítona, só que carnaval era oxítona. Então aqui 2 quebraram. Ruim já quebrou. Ruim é oxítona. Funil é oxítona. Látex é paroxítona terminada em X. Só látex era paroxítona. Ó, têxtil é paroxítona, rubrica é paroxítona e somente é paroxítona. Então, as 3 palavras paroxítonas estavam na letra D, deltinha. Os 2 hiatos das formas verbais devem ser acentuados em... Gente, olha só,
vamos colocar aqui, ó, refluir. Tá vendo? Não bota acento, porque está colado com R. A regra diz que é sozinho na sílaba ou acompanhado de S. É a mesma coisa do intuindo, ó. Indo. Tá vendo? Destruindo, construindo, não tem, porque o I está colado com N. Até forma hiato, mas é sozinho na sílaba acompanhado de S. Então, refluir não tem, intuindo não tem, construindo não tem, destruído tem, porque formou hiato, né? E está sozinho. Caída tem, saíste tem, porque está com S. Aí, então, o gabarito foi charme, foi. Ó, instruído tem, intuir não tem, ó. Intuir, porque está colado com R. Refluíra, que é o pretérito mais que perfeito, ó. Refluíra. Refluíra tem. Destruindo não tem. Tá vendo? Maneira, né? Tá. 35. As palavras nuvens e melancia devem receber acento agudo. Já está errado. Nuvens não tem acento. Melancia não tem. Vai ser o quê? Melancia? Aqui já está errado. Surtaram. Deve receber acento agudo I tônico das palavras raízes e faísca. Tá certo, que é a regra dos hiatos. Agora, olha a terceira. É necessário o uso do acento agudo na antepenúltima sílaba das palavras sozinho e chapeuzinho. Não, sozinho, diminutivo aqui, ó. Sozinho, chapeuzinho, não tem acento, a sílaba tônica é o Z. Sozinho, chapeuzinho. Aqui foi um surto também, tá errado. As formas verbais, vendê-lo. Vendê-lo tem acento, porque é oxítona terminada em E. Encontrá-la, E. Aqui também tem acento. Devem ser acentuadas, porque aqui é oxítona terminada em A e oxítona terminada em E. Essa estava certa. Então, a correta era 2 e 4. 2 e 4 estão corretos. Está correta? Letra A. Maneira essa. 36. A acentuação está incorreta em... Ó, Oxalá está certo. É oxítona terminada em A. Oxalá, sofá, guaraná. Eu posso compô-la. Compô-la está certo. É oxítona terminada em O. De modo pudico. Aqui estava tudo certo. Pudico é paroxítona, não tem acento. Já apareceu hoje. Neste ínterim, ó, ínterim tem acento, ele não botou. Que ele averigue os hífens. Hífens está errado. Não tem acento no hífens e ínterim era para ter. Nos édens da vida, ó, édens, tá certo, não tem acento, ó. Éden tem acento, que é igual o hífen, né? Paroxítona terminada em N. Édens não tem, tá? Come-se ravioli, tá certo? Ravioli, ó, olha que maneiro. Ravioli. Ravioli é paroxítona terminada em I, seguido não de S. Paroxítona terminada em I. Não é regra dos hiatos, não, tá? Regra dos hiatos é I e U tônico, formando hiato com a vogal anterior. Aqui é O, não tem nada a ver com I e U. E bebe-se vinho. Então, tá certo. Ó, a incorreta já era B, hein? Deixa eu só marcar aqui a incorreta, para não esquecer. Aqui, ó, é filantropo, tá certo? Encontrou a menina de biquíni, paroxítona terminada em I, tá certo? Filantropo não tem acento. É filantropo e misantropo. É porque às vezes a pessoa pensa que é filântropo, misântropo. Não, é filantropo e misantropo, tá? Encontrou a menina de biquíni, paroxítona terminada em I, tá certo? E chinelinho de látex, paroxítona terminada em X, estava certo. Então, o erro estava na letra B. Ó, a ausência do acento gráfico pode modificar a classe gramatical de uma palavra. Essa questão é bem instrutiva. Enquanto as alternativas a uma palavra que, se não for acentuada, deixa de ser um substantivo e passa a ser um verbo. Olha que maneiro. Inocência é paroxítona terminada de tom crescente. Não tem como tirar o acento. Ignorância, paroxítona, não tem como. Frequência, só não tem o tremo aqui, né? Beleza, frequência. Agora, Pota, vamos direto ao ponto. Qual é a resposta? Porque a gente já falou dessa palavra hoje. A palavra em si é essa, ó. Polícia. É a polícia. Olha só, caiu, já caiu. Só ela. Ó, polícia com acento é substantivo. Se eu tiro o acento, fica policia. Ele se policia, né? Ou seja, aqui é um substantivo.
aqui é verbo. E foi exatamente o que a questão falou. Se não for acentuada, deixa de ser um substantivo e passa a ser um verbo. Ou seja, foi a questão da polícia. 2 vezes já caiu. Número 38. 2 palavras que são acentuadas em função da mesma regra são... Bom, sanduíche é regra dos hiatos. Rápido é proparoxítona. Não é. Água é paroxítona terminada de tom crescente. Família é paroxítona terminada de tom crescente. Aqui é bola. Já bateu. Pátria é paroxítona terminada de tom crescente. Saída é regra dos hiatos. Você é oxítona terminada em E. 3 é monossílabo tônico terminado em S, signo de S. 3, mês, vez e etc. Então, o gabarito foi água e família. Ambas paroxítonas terminadas em tom crescente. Tá. Havia um que. Já apareceu isso hoje. Ó, um que. Sempre tiver precedido de artigo, esse um que tem acento, é substantivo e é um exemplo clássico de derivação imprópria. Eliminei 2. Por trás daquele sorriso. Tem que ter acento no trás. Monossílabo tônico terminado em A, signo não de S. Traz com Z do verbo trazer, não tinha nada a ver. Daquele sorriso. De tal modo que... Gente, essas expressões aqui, ó, de tal modo que, de tal maneira que, de tal forma que, isso aqui é tudo consecutiva, mas não tem acento, não. De tal modo que, de tal forma que, de tal maneira que, não tem acento. Aqui que você olha que tinha até 4 sem acento. Né? Se o cara bota D, ele é do contra. Né? Ninguém sabia explicar, aqui é maneiro também, ó, por quê? Motivo. Sempre que subentender a palavra motivo ou razão, esse porquê é separado e sem acento. Ó, ploft, ploft. Não é, não é, não é. Ou seja, o gabarito foi alfinha. Ó, ninguém sabia explicar por que motivo ou por que razão ela procedia assim. Lembrando que o assim aqui é advérbio de modo. É o modo como ela procedia. Maneiro, né? 40. Ó, assinale a alternativa em que a regra de acentuação não se refere a nenhuma das seguintes palavras. Gênero, também, você, já e saúde. Letra A. A palavra é acentuada porque é uma oxítona terminada em "em". Quem é ela? Também. Também é oxítona terminada em "em". Agora, olha para B. A palavra é acentuada porque é uma oxítona terminada em "a". Não tem essa palavra, que já é monossílabo tônico terminado em "a". Na verdade, são os monossílabos tônicos terminados em A e O. É o papepó, né? Então, essa não tinha. Acha as outras, Pota. Ó, a palavra é acentuada por conter o tônico em hiato com a vogal anterior. Aqui é saúde, ó. Vou até separar. Achei. A palavra é acentuada porque é uma oxítona terminada em E. Essa palavra é o você. A palavra é acentuada porque é uma proparoxítona. Proparoxítona é gênero. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Tá. Agora aqui, ó. Em qual das alternativas todas as palavras são paroxítonas? Aqui não é nem acentuação, é a palavra ser paroxítona. Ó. Cateter é oxítona, não é paroxítona. Rubrica era, circuito era. Então, cateter quebrou. Filantropo é, ibero é, maquinaria é. Então, todas as palavras são paroxítonas, é bola. Filantropo, ibero e maquinaria. Ó, condor é oxítona, já quebrou. Perito é paroxítona, decano é paroxítona. Tulipa, paroxítona. Ruim quebrou, porque ruim é oxítona. Fortuito era paroxítona. Ruim quebrou. Tá vendo? Cateter quebrou. Né? Existe um vídeo no canal, né, esse lance de oxítona, paroxítona e paroxítona, que é tonicidade. Está na playlist Português por Assunto. Bem interessante. Assinalar a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas. Ó, baiano não tem acento, aquilo ali é um surto, né? Baiano, totalmente errado. Azia também não tem acento. Você fala, hoje eu estou com uma azia, não tem acento. Ruim também não tem, mas ele não botou. Tá. Chineses não tem, isso aqui também é loucura, né? Quando você fala que alguém é chinês, tem acento. Agora, se você diz os chineses, não tem. É igual português tem acento, portugueses não tem. Parabéns tem, juiz não tem, porque o i fica colado com z. Juiz não tem, juízes tem. Tá. Eletroímã, olha lá, ó, paroxítona terminada em ãos.
tem acento. Jiboia não tem, tá certo. Bambu tá errado. Bambu não tem acento. Oxítona terminado em U. Então a resposta é delta. Ó. Gaúcho é regra dos hiatos. Eloquente não tem acento, ele não botou. E sanduíche é regra dos hiatos. Então as três corretamente era delta. Gaúcho, eloquente, sanduíche. Gaúcho tem, eloquente não tem, ele não botou. Sanduíche tem acento, que é regra dos hiatos. Maneira, né? Por enquanto, ó, até o 42, hein? Vai até o 60. Vamos lá, questão 43. Isso é maneirinha, ó. Assinale a alternativa em que não há erro na colocação do acento gráfico das palavras conforme a gramática normativa atual. Ó, os filhos não têm o direito, tá certo, com acento circunflexo, os filhos está no plural, de exigir que os pais lhes deem. Aqui está errado. Não tem acento, não? Não. É o cre-de-le-ve. Cre-de-le-ve. Se você coloca no plural, vai ficar crei, deem, leem e veem, mas sem o acento. Essa também é clássica, né? Um automóvel está certo, paroxítona terminada em L, mas o deem quebrou a letra A. A menina roía. Roía tem acento, Pop? Tem. Roía é regra dos hiatos. Roía. As unhas, quando viu o troféuzinho. Aqui está errado, é troféuzinho. Diminutivo não carrega o acento da palavra primitiva, sendo entregue ao herói. O oi está no final, mas o troféuzinho quebrou a letra B. Letra C, ele não deve pôr, tá certo, é verbo, ele não deve colocar a pera sem acento, para, pelo, polo e pera, sobre a toalha de flores. Tá certo. Então, a C é a correta? É. Agora, o que está errado na D? É ele não para de reverenciar. Para, pelo, polo e pera. Até verbo, não tem acento. Nem verbo, nem preposição. De reverenciar a competência está certo, que é paroxítona terminada de tom crescente dos juízes, regra dos hiatos. Mas o para quebrou a letra D. Então, aqui não há erro, ou seja, a correta foi a letra C. Agora aqui, a 44 e a 45 são parecidas. Ó. Todas as palavras abaixo devem receber acento gráfico, exceto uma, a pontia. Bom, vendê-la tem acento, é oxítona terminada em E. Amá-la tem acento, oxítona terminada em A. Atraí-lo tem acento, porque formou hiato. Parti-la não tem acento. Aqui é aquela história que eu já falei no vídeo de hoje. Só coloca acento no I colado com lolá, los, lás, se formar hiato. Ó, atraí-lo. Só se formar hiato. Parti-la não forma hiato. Né? A mesma coisa, ó. A alternativa que não deve receber acento gráfico. Não deve. Ó, revistá-la tem acento. Vamos revistar a mala. Vamos revistá-la. Vamos vender a mercadoria. Vamos vendê-la. Tem acento. Oxítona terminada em E, oxítona terminada em A. Vamos supor a situação. Vamos supô-la. Tá vendo? Vamos compor a música. Nós vamos compô-la. Oxítona terminada em O. Atraí-la, eu já falei ali em cima. Formou hiato. Agora, aqui não forma hiato. Conduzi-la. Conduzi-la. Não forma hiato. Só coloca acento no I, colado com lolá, los, lás, se formar hiato. Então, aqui não deve receber o acento, foi a letra E, conduzi-la. 46, é a AGS, ó. Leia. Minha vida, meu juízo, minha decência. As regras que justificam, respectivamente, os acentos das palavras acima destacadas são as mesmas que justificam o uso em. Bom, juízo é regra dos hiatos. País é regra dos hiatos. Ó, júri é paroxítona terminada em I, úteis é paroxítona terminada de tom, cafeína é regra dos hiatos. Cafeína bateu. Ó, cafeína e país. Decência é paroxítona terminada de tom crescente. Ingênuo é paroxítona terminada de tom crescente. Aí tu vai falar, Pota, então foi alfa, né? Exato. Ó, como cafeína bateu com a regra dos hiatos, tu vê que bônus é paroxítona terminada em US. Bônus, ônus, anos. Aqui, ó, ônus, anos. Beleza. Aí a 47, ó. 47 que a gente falou há pouco, ó. A missão era repleta de desafios, mas o soldado não mediu esforços para cumpri-la. Só que não tem acento aqui. Só bota acento no I colado com lolá, los, lás, se formar hiato. Aqui estava errado. Ali formou.
o treinador decidiu ilo. Tá vendo? Formou hiato. Então aqui estava certo. Aí ele falou, com relação à maneira como foram acentuadas as palavras em negrito, é correto afirmar que. Aí ele falou, ambas, por serem paroxítonas, devem ser acentuadas. Está errado. Somente a palavra em negrito na frase 2 foi acentuada corretamente. Só o incluí-lo. Letra B. Somente a palavra em negrito na frase 2 foi acentuada corretamente. O resto estava tudo errado. 48. A mesma história. Ó, a forma verbal destacada apresenta um acento gráfico indevido em sustentá-lo, está certo. Oxítona terminada em A. Conhecê-lo, está certo. Oxítona terminada em E. Repô-lo, está certo. Oxítona terminada em O. Reduzi-la, está errado. Só bota acento no I com lulalos se formar hiato. Reduzi-la não forma hiato. Aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Reduzi-la, sem acento. Conduzi-la, parti-la, por aí vai. A 49 é espetacular. Ó, em qual das palavras abaixo não haverá mudança de significado ao se mudar a posição da sílaba tônica? Olha só, aqui está vivido. Vivido é particípio do verbo viver, mas tem vívido, que é adjetivo. Tem os raios vívidos. Aqui tem 3 mudanças. Aqui está escrito sabia, eu sabia, verbo. Mas tem aquela menina é sábia, que é um adjetivo, que é paroxítona terminada de tão crescente, e tem o sabiá. Aí o cara fala, pode sabiá é o traficante do filme? Não, sabiá é o pássaro. Mas aqui mudou. Aqui não haverá mudança de significado. Aí a pessoa, por quê, Potter? Porque repetiu ou réptil é a mesma coisa. É tipo jacaré. Repetiu ou réptil. Tanto faz. É igual projetil ou projétil. Não muda o significado. Aqui não muda o significado. Aqui muda, porque tem amém, que é do verbo amar, ou amém. Glória a Deus. Então aqui muda. Então aqui muda, muda e muda. E no repetiu ou réptil não muda. 50. Acentue quando necessário. Ó, os juízes, regra dos hiatos, certamente estão equivocados, tá? O juiz, sem acento, encarregado do caso, adoeceu. Nenhuma palavra. A saída, regra dos hiatos, fica do lado oposto, vírgula. Ó, Ana Paula. Ana Paula seria vocativo. Osmar, ó Osmar, vocativo. Não seja tão egoísta. Egoísta é regra dos hiatos. Ó, os governantes deste país, regra dos hiatos, não têm acento circunflexo, porque os governantes estão no plural, mas nenhuma credibilidade. Ó, Thaís, vírgula, não vá, né, monossílabo tônico terminado em A, por aí. Não vá por aí. Tem que tomar cuidado com ai e aí. Aí é regra dos hiatos. Aí é ditongo. É igual sai, ele sai de casa cedo. Ou eu saí. Ó, aqui é bem interessante. Sai é ditongo. Sair é regra dos hiatos. Cai, não tem o cai, cai, balão? Cai e tem eu caí. Eu caí numa pegadinha. Caí, regra dos hiatos. Beleza? Ó, Marina não pretende pôr. Ela não pretende pôr. Ela não pretende colocar os pés. Aqui é o acento diferencial, que aqui é verbo. Os pés, monossílabo tônico terminado em E, seguido não de S, na minha casa novamente. Beleza? Ó, as palavras não obedecem à mesma regra de acentuação em. Bom, víssimos é proparoxítona. Ótimo é proparoxítona. Mesma regra. Agora, olha só. Biquíni é paroxítona terminada em I, seguido não de S. Proíbo é regra de hiatos. Aqui não obedece a mesma regra. Foi bola. Ó, jacaré é oxítona terminada em E. Dublê, oxítona terminada em E. Mesma regra. Água é paroxítona terminada em tom crescente. Árduo, paroxítona terminada em tom crescente. Então, não obedece a mesma regra, biquíni e proíbo. Bola. 52. Assinale a alternativa em que a palavra oxítona em destaque foi acentuada incorretamente. Ó, o arrubé. Arrubé é oxítona terminada em E, tá certo. Canindé
é oxítona terminada em E, tá certo. Poraquê é um peixe encontrado em alguns rios da América tropical. Oxítona terminada em E, tá certo. Beiju tá errado. Beiju é oxítona terminada em U. Beiju, bambém, não tem acento. Não. O erro estava no beiju. É beiju. Aí o que é beiju? É uma espécie de bolo de tapioca, cozido em folhas de bananeira. Mas não tem acento no beiju, não. A opção que não apresenta erro quanto à acentuação gráfica. Se não apresenta erro, é a correta. Ele quer a correta. Ele não pode vir ontem, não. Ele não pôde vir ontem. A reunião porque faturou o pé. Porque se é ontem, ele não pôde. Então aqui estava errado. Encontrei a moeda caída. Não, é a moeda caída. Aqui estava errado. Perto do sofá da sala. Caída é regra dos hiatos. Alguém, oxítona terminada em "em", viu, além, oxítona terminada em "em", de mim, o helicóptero é proparoxítona, que sobrevoava o local. Aqui é que não há erro, tá certo. E a D, em péssimas condições climáticas, não, é climáticas, faltou o acento do climáticas. Você resolveu viajar para o exterior. O erro estava no climáticas. Aqui, só eu, tá faltando um acento. Monossílabo tônico terminado em E, em O, a eólia, só eu é que estou preocupado com a saúde das crianças. Aqui tinha o erro lá do só para deixar registrado que esse aqui é uma locução expletiva, é um expletivo ou partícula de realce. Aqui só eu estou preocupado, o é que pode ser retirado da construção sem que haja prejuízo de sentido. Só eu estou preocupado com a saúde, regra dos hiatos, das crianças. Mas o erro estava aqui, ó, no só. Ele não botou. Ficou so beautiful. Parece inglês, né? So beautiful. You are so beautiful. 54. As palavras abaixo estão corretamente acentuadas em ruína, tá certo. Regra dos hiatos. Ainda já está errado. Por quê? Porque o i está seguido de N. Não tem acento no ainda. Xiita também não tem acento, ó. Xiita. Esse i não vai botar acento. Só tome cuidado com friíssimo. Quando você fala o superlativo absoluto sintético de frio, friíssimo, tem acento. É proparoxítona. Friíssimo. Beleza. Rainha não tem acento. I seguido de RH. Beleza. Feiura não tem acento. Feiura, feiume, boiuna, baiuca, boiuna, cauíla, bocaiúva, a gente já escreveu, não tem, né? Saúde, ok. Paú não tem, porque está colado com L. Saúdam, ok, regra dos hiatos. Ânsia, paroxítona terminada de tom crescente. Bênção, paroxítona terminada em ãos. Bênçãos, órgão, órgãos. Bônus, ônus, tá certo, paroxítona terminada em US. Cônsul, paroxítona terminada em L. Então o gabarito foi Charlie. Ok. Paranoia não tem acento. Paranoia, joia, jiboia. Ó, herói tá certo. Alcateia não tem. Alcateia, geleia, colmeia, plateia, destrói tem. Está no final. Destrói, herói, constrói, corrói, mas paranoia e alcateia não tem. Então aqui tinha erro. Beleza. Ó, assinale a alternativa em que a regra gramatical corresponde ao emprego correto, ao correto emprego do acento gráfico. Olha o que ele falou. Difícil, álcool e estêncil recebem acento gráfico porque todas são palavras paroxítonas terminadas em L. Ó, o difícil é paroxítona terminada em L. O estêncil é álcool não. Álcool tem acento porque é proparoxítona. É álcool. Então aqui estava errado. Ataúde. Ataúde é regra dos hiatos. Cafeína já apareceu hoje, regra dos hiatos. Aqui já está errado, porque não é gratuito, é gratuito. São acentuadas porque o i e o tônico, o i e o estão isolados na sílaba formando hiato. Ih, aqui está erradão. Gratuito é pesado. Ó, catéter, tá errado, é cateter. Já tá errado. Ímpar é paroxítona terminada em L. Aqui não é côndor, é condor. É condor, é uma ave. É condor. Ah, mas eu não estou sentindo dor. Problema, é condor. É oxítona, não é condor. Aqui tá errado. Então o gabarito tem que ser B. Porque olha só, o acento gráfico em essência, paroxítona terminada de tom crescente, rotatória ou rotatórias, paroxítona terminada de tom crescente, Antuérpia, paroxítona terminada de tom crescente. Se justifica por se tratar de palavras paroxítonas
terminados em tom crescente, seguidos ou não de S. Glória a Deus. Delta. 56, ó. Não podia faltar, né? Sênior e júnior. Ó, marque verdadeiro ou falso para as afirmações que completam o enunciado abaixo. Em seguida, assinale. Selecione a alternativa correta. No plural, a palavra sênior, mais antigo, mais velho. Bem, vamos lá. A palavra é sênior, certo? No plural, fica seniores. Perde o acento. E a mesma particularidade ocorre com a palavra júnior. No plural, fica juniores. Tá vendo? A sílaba tônica é o O, mas não tem acento. Perde o acento. Perde o acento circunflexo? Verdade. Exibe o acréscimo de ES no final? Verdade. Ó, verdade, verdade. Tá vendo? Ó, já marquei. Tem como tônica a penúltima sílaba O? Verdade de novo. Mantém a posição da sílaba tônica da forma original? Não. A sílaba tônica é o O. Aqui era o C. Então, aqui é falso. Então, o gabarito foi a letra C, Charlinha. Sênior e júnior, clássicas. 57. Assinale a alternativa em que o texto está corretamente acentuado. Tá. Aqui, olha só, o texto é o mesmo, ó. Período é proparoxítona, ó. Período é proparoxítona, tem acento. Aqui ele não botou, aqui ele não botou. O quintal ficava lindo. As jiboias. Jiboia não tem acento. Jiboia, paranoia, joia, não tem. Beleza? Ó, já matei a questão. É bola. Vamos continuar. Se elas travam crisântemos. Crisântemo é proparoxítona. Aqui ele não botou. Ó, tinha 3 com acento. Crisântemos, crisântemos, crisântemos. Floresciam. Aqui ele botou as melâncias. Olha que doideira. É melancia. Não tem acento. Melancia. Melancias. Abacaxi não tem acento. Abacaxi. Oxítona terminada em I. É igual saci, javali, jabuti. Ó, mas ele só botou acento aqui, ó. O resto estava sem acento, abacaxis. Eram as frutas mais cobiçadas naquele cenário. Cenário é paroxítona terminada de tom crescente. Aqui está parecendo cenario. Cenario. Que parecia um paraíso. Paraíso é regra dos hiatos. Ó, paraíso, regra dos hiatos. Paraíso, paraíso, paraíso. Só uma que tinha sem acento. Então, o gabarito foi a letra B de bola. 58. Essa foi muito boa. Essa é muito instrutiva. Quantas palavras do texto abaixo apresentam um erro no que diz respeito ao emprego ou não do acento gráfico? E a pegadinha estava logo no início, que ele disse, bons argumentos tem aquele rapaz. Aí a pessoa olhou e falou, bons argumentos está no plural, então aqui está certo. Só que não. A ordem está invertida. O sujeito é aquele rapaz. Aquele rapaz tem, sem acento, que aquele rapaz está no singular, bons argumentos. Já tem um erro. Aqui está conteúdo. É conteúdo, é regra dos hiatos. 2 erros. De sua fala, revela bem a pessoa observadora que sempre demonstrou ser. Outro erro, ó. Dá, monossílabo tônico terminado em A, dá importância, aqui está certo, paroxítona terminada de tom crescente, a detalhes que muitos nem notam. É sempre bom ouvi-lo. Olha outro erro aqui, ó. Tá vendo outro erro aqui? Ouvi-lo. Ele botou acento no I. Só que só bota acento no I em Lola Slide se formar hiato. Ouvi-lo não era para ter. Então tinha 1 erro, 2 erros, 3 erros, 4 erros. Gabarito delta. 4 erros. Ó, assinale a alternativa em que as palavras estão devidamente acentuadas. Ele quer a correta. Sempre que possível, paroxítona terminada em L, aqui está o erro. Ó. Aqui é auxilio. Ó, auxilio, eu auxilio. Não é auxílio. O governo concedeu auxílio doença. Auxílio. Auxílio é paroxítona terminada de tom. Aqui está errado. É auxilio sem acento. Não interprete, tá certo, do verbo interpretar mal, minhas palavras de consolo. Consolo não tem acento. Ó, mandaram-me ficar ali. Ali também não tem acento. É oxítona terminada em I. Tá errado. Ó, cartomancia e quiromancia sem acento. Não é cartomância nem quiromância. É cartomancia
quiromancia, melancia, são tipos de adivinhações que contêm, com acentos circunflexos, tá certo? Muitos enigmas. Adivinhações contêm muitos enigmas. Então, a correta foi a delta. Estão devidamente acentuadas. E a 60 e última, ele disse: em qual dos períodos abaixo há uma palavra que não respeita as regras de acentuações vigentes? Ou seja, é a errada. Ele quer que não respeita, é a errada. Luiz, regra dos hiatos, não tinha dinheiro para comprar aquele suéter, paroxítona terminada em R. Assim, o desejo de possuí-lo formou hiato, Pota? Formou, possuí-lo. Só coloca acento no lolável de lá e se formar hiato. Levou o rapaz a fazer economias. Aqui está certo. Diante do prédio, paroxítona terminada de tom crescente, a população assistia atônita. Atônita é proparoxítona, está certo. Ao desespero dos moradores para fugir do fogaréu. Fogaréu, troféu, réu, é a regra dos ditongos abertos tônicos decrescentes. É, o, I, el, está certo. O secretário, paroxítona terminada de tom crescente, não sabia trabalhar com as novas máquinas, proparoxítona, que foram colocadas no escritório, paroxítona terminada de tom crescente. Agora, aqui tem um erro gravíssimo. Ó. O miserável jovem. Jovem não tem acento. É jovem, nuvem, item, totem. Nunca teve acento. Com suas mãos sôfregas, proparoxítona, algo que lhe saciasse a fome. Mas o jovem estava errado. Gabarito, letra D. Aí, ó. Conseguimos, graças a Deus. Finalizamos, né? Mais uma vez eu vou pedir a vocês que virem membros do canal Pota Concurseiro. Muitas playlists já estão exclusivas para membros e outras ficarão. E vou colocar mais uma vez o WhatsApp aqui, ó. Quem quiser comprar os PDFs do canal, é só chamar pelo WhatsApp. Você pode comprar os PDFs, é uma forma de ajudar o canal, imprimi-los, fazê-los e assistir a correção através do YouTube. Valeu? E o like, aquela voadora no like, é muito importante. É de graça, o like é de graça, só clicar lá e dar um like. Beleza? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!